Olá a todos, aqui estamos com a nossa playlist Trebuchet da Tecnologia, falando de eletrônica, física, química e matemática e comentando as notícias da mídia. Eu sou Newton Sebraga e esse é o nosso canal do Instituto Newton Sebraga em que nós vamos comentar notícias. A notícia escolhida hoje é desse mês de maio de 2022 e que trata de um tema interessante que temos explorado em vídeos, em artigos, em comentários no Facebook e em outros canais que dispomos para comentar coisas com os nossos seguidores. Essa notícia fala de que talvez haja uma outra explicação para as mutações genéticas espontâneas que ocorrem. Então, os geneticistas acham, que a evolução ela ocorre de maneira espontânea, porque existem mutações genéticas nas criaturas que fazem com que elas possam se aperfeiçoar ao longo das gerações. Então, quando a mutação é favorável, a espécie acaba tendo uma vantagem em relação aos demais, o indivíduo, e esse se reproduz com mais facilidade, passando para gerações seguintes aquela mutação genética favorável. Até então, as mutações genéticas espontâneas eram atribuídas à radiação cósmica. De vez em quando nós somos atingidos por partículas que podem eventualmente afetar, certo, as ligações atômicas entre as moléculas do nosso corpo. E quando elas atingem o DNA lá de uma certa célula, elas podem provocar uma mutação espontânea. Essa seria talvez uma origem para o câncer, em que está tudo bem, mas de repente uma célula do seu corpo ela é atingida e lá geneticamente ela é alterada e aí ela acaba se reproduzindo de maneira descontrolada, gerando um tumor. Então, era essa a explicação que se dava para aquilo que a gente chama de mutação espontânea. Mas agora parece que descobriram uma outra origem para essas mutações. Elas estariam relacionadas com um efeito quântico, o tunelamento quântico. E essa descoberta, feita pelos cientistas, vocês têm o link para a notícia original em inglês aí, que saiu na revista Nature, ela indica que talvez o tunelamento quântico, que é aquela propriedade que existe nos átomos, de que eles podem eventualmente produzir alterações quânticas, se modificando, mudando de posição, e elas estariam relacionadas com eventuais alterações do DNA das pessoas e dos animais e de tudo que tenha DNA, todas as criaturas vivas. E os pesquisadores descobriram que elas poderiam estar relacionadas com a troca de energia nos prótons dos átomos das ligações do DNA, das ligações moleculares. Vocês sabem que o DNA é uma cadeia de moléculas, que é aquela espiral, e ela contém átomos lá que têm uma disposição que determina as nossas características genéticas. E esses átomos têm dois tipos de ligação, as ligações comuns e as ligações covalentes. E nessas ligações covalentes pode ocorrer que ocorram fenômenos de tunelamento quântico entre as partículas. E dependendo desse tunelamento, as partículas podem ter as ligações rompidas. Então isso provoca uma alteração genética. O DNA muda e ele transmite essa mutação para gerações seguintes. E aí estaria ocorrendo, então, uma alteração daquela criatura que vai ser gerada a partir desse DNA. É algo interessante, porque agora nós temos duas possibilidades de ter a mutação espontânea. E o conhecimento de que ela poderia ser feita por efeitos quânticos também leva à possibilidade de que ela pode ser induzida artificialmente. E, de repente, aí nós partimos para novas descobertas, quando se conhecer mais desse fenômeno, que poderiam levar a aplicações na engenharia genética. Nós poderíamos, por exemplo, utilizar esses tunelamentos controlados para corrigir anomalias, genéticas no DNA de uma pessoa e assim evitando que um efeito congênito se propague. Coisas interessantes que pode vir aí com essa descoberta.
que nós não temos as mutações apenas por efeito de radiação, as mutações espontâneas, mas podemos ter também por efeitos de tunelamento. Gostou da nossa notícia? Deixe o seu like, inscrevam-se no nosso canal e acompanhem-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, e também visitem o nosso site para ter mais notícias e informações sobre o assunto. Até mais!